Então, gurizada, vamos lá de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Tá? Então, eu estava no processo Midrex. Tá? Esse processo, conhecido por Midrex, ele utiliza como agente redutor uma mistura de óxido de monóxido de carbono, tá? E hidrogênio, obtido a partir do gás natural reformado. Depois a gente tem o processo Rio, tá? Desenvolvido no México, tá? Onde o combustível resulta de gás natural misturado com vapor. Essa mistura é reformada, originando monóxido de carbono e hidrogênio, e logo em seguida desulfurado. Tá? Em seguida, os gases são pré-aquecidos entre 770 e 980 graus Celsius e introduzido no reator de redução cheio de minério com ferro de alto teor ou pelotas aglomerado, desculpa, a partir de fino de minérios. Depois a gente tem o processo Sim-Smart, tá? Que é aquele que faz a redução a partir do ferro-gusa. Obtém-se comumente o aço através do processo Sim-Smart, o mais utilizado. Nesse processo, o banho de metal líquido é submetido à injeção de oxigênio até se obter o aço com teor de carbono desejado. O processo a forno elétrico, normalmente o ferro esponja produzido por qualquer que seja dos processos de redução, direta acima citados, será processado juntamente com fundentes e carvão, em um forno a arco elétrico, também resultando em ácido de teor final de carbono controlado. O forno a arco elétrico é constituído basicamente das partes, que é o transformador, os eletrodos e as paredes refratárias. Então, basicamente, em termos de máquina, é bem simples. E como é que a gente vai obter os ácidos inoxidáveis? Os ácidos inoxidáveis são aqueles que contêm um mínimo de 10,5% de cromo. O principal elemento de liga são os ácidos onde não ocorre oxidação em ambientes normais. Né? Alguns desses ácidos inoxidáveis possuem mais de 30% de cromo ou menos de 50% de ferro. Suas características de resistência são obtidas graças à formação de um óxido protetor que impede o contato do metal base com a atmosfera agressiva. Alguns outros elementos, como o níquel, o molibdênio, o cobre, o titânio, alumínio, silício, nióbio, nitrogênio e selênio, né, podem ser selecionados para obtenção de características mecânicas particulares. Então, de acordo com as particularidades que a gente quiser, em termos de características, a gente vai acrescentar esses outros elementos de liga. A gente tem, então, os ácidos inoxidáveis, que são divididos em 5 famílias, de acordo com a microestrutura cristalina das fases presentes, né, e do tratamento térmico utilizado. Então, a gente tem 5 famílias de ácido inoxidável: o martensítico, o ferrítico, o austenítico, o duplex, austenítico e ferrítico, tá? E os endurecíveis por precipitação. Tá? Mais comumente, agora, ultimamente, ainda apareceu o triplex. Tá? Então, além do duplex, agora a gente ainda tem que está sendo usado na indústria naval, que foi bastante utilizado aqui no nosso estaleiro. Tá? Além dos aços duplex, se usa também o aço triplex. Então, na família dos martensíticos, a gente tem os ácidos inoxidáveis martensíticos, são ligas de ferro, cromo, carbono, que possuem estrutura cristalina martensítica na condição endurecida. Esses aqui são ferromagnéticos, endurecíveis, por tratamento térmico e resistente à corrosão. Somente em meios de média agressividade, o conteúdo de cromo é geralmente situado entre 10% e 18%, e o conteúdo de carbono não pode ser superior a 1,2%. Os conteúdos de carbono e cromo são balanceados, tá, com a finalidade de garantir uma estrutura martensítica. Alguns elementos como nióbio, silício, tungstênio e vanádio, né, pode ser adicionado às vezes
para modificar o comportamento do ácido durante o revenimento, tá? Que é aquele aquecimento de alívio de tensões depois do tratamento térmico. Pequenas quantidades de níquel podem ser adicionadas para melhorar a resistência à corrosão. Da mesma maneira, o enxofre e o selênio podem ser adicionados para melhorar a usinabilidade. Os ferríticos são as ligas de ferro-cromo, de estrutura cristalina cúbica, de corpo centrado. Seu conteúdo de cromo se situa na faixa de 1 a 30%. Alguns graus podem conter molibdênio, silício, alumínio, titânio e nióbio, tá? Para obtenção de certas características. Também podem ser adicionados enxofre e selênio para melhoria da usinabilidade. Esses aqui são ferromagnéticos, podem possuir boa dutilidade e conformabilidade. Mas suas características de resistência em altas temperaturas são ruins, se comparadas aos austeníticos. Sua tenacidade também pode ser limitada a baixas temperaturas e em seções pesadas. Não são endurecíveis por tratamento térmico e dificilmente por trabalho a frio. Depois a gente tem os austeníticos, que constituem a maior família dos ácidos inoxidáveis, tanto em número de diferentes tipos, quanto em utilização. Por exemplo, dos ferríticos, não são endurecíveis por tratamento térmico, eles não são magnéticos na condição recosida, e são endurecíveis apenas pelo trabalho a frio. Normalmente possuem excelentes propriedades criogênicas e excelente resistência mecânica e à corrosão em altas temperaturas. O conteúdo de cromo vai entre 16% e 26%, e o de níquel é menor ou igual a 35%. O de manganês é menor ou igual a 15%, e eles podem ser adicionados também molibdênio, cobre, silício, alumínio, titânio e nióbio, por obtenção de melhores características de resistência à oxidação. Os duplex, né, são ligas bifásicas baseadas no sistema de ferro, cromo, níquel. Esses aços possuem aproximadamente a mesma proporção das fases ferrita e austenita e são caracterizados pelo seu baixo teor de carbono, tá? E por adições de molibdênio, nitrogênio, tungstênio e cobre. Os teores típicos de cromo, níquel variam entre 20% e 30%, tá? E 5% e 8% respectivamente. Então, o cromo fica entre 20% e 30% e o níquel entre 5% e 8%. A vantagem dos ácidos duplex sobre os austeníticos da série 300, tá? E sobre os ferríticos são a resistência mecânica, aproximadamente o dobro. Maiores tenacidades e dutilidades em relação aos ferríticos e com maior resistência à corrosão por cloretos. Tá? Então, a vantagem do duplex é essa, que eles têm uma resistência mecânica maior do que os da série 300, né, que é os mais conhecidos, que é o 304 e o 316. Depois a gente tem os ácidos inoxidáveis endurecíveis por precipitação, que são ligas de cromo-níquel, que podem ser endurecidas por tratamento de envelhecimento. Eles podem ser austeníticos, semi-austeníticos ou martensíticos, sendo que a classificação é feita de acordo com a sua microestrutura na condição recosida. Para viabilizar a reação de endurecimento, muitas vezes se utiliza o trabalho a frio e a condição de elementos de liga, como o alumínio, o titânio, o nióbio e o cobre. Tá? Então, depois a gente tem as designações, como é que eles são designados comercialmente, né? Então, os ácidos inoxidáveis são normalmente designados pelo sistema de numeração da ISI, tá? Na seção NS4, ou por designação própria do proprietário da liga.
Entre eles, o sistema do AIZ é o que é o mais utilizado. Nele, a maioria dos graus de ácidos inoxidáveis possuem uma classificação com 3 dígitos. Os ácidos austeníticos fazem parte da série 200 e 300, enquanto que a série 400 designa tanto os ácidos ferríticos quanto os martensíticos. A série UNS, por sua vez, possui um maior número de ligas que a AIZ, pois incorpora todos os ácidos inoxidáveis do desenvolvimento mais recente. Nessa série, os ácidos inoxidáveis são representados pela letra S, seguida de 5 números. Tá? Serão 0 se o ácido for de um ácido comum da designação AIZ. Se for diferente, significa que o ácido tem alguma característica especial reconhecida pela UNS. Bom, então vamos ver as aplicações desses ácidos. A gente tem, para os martensíticos, né, são especificados quando a aplicação requer elevada resistência à tração, à fluência e à fadiga, combinadas com requisitos moderados de resistência à corrosão e utilização até 650 graus Celsius. Entre as suas aplicações estão as turbinas a vapor, motores a jatos, turbinas a gás. Alguns desses ácidos encontram aplicações também nas suas tubulações de vapor, reaquecedores de geradores a vapor e tubulações superaquecidas utilizadas em refinarias de combustíveis fósseis. Cutelaria, peças de válvulas, engrenagens, eixos, cilindros, laminadores, instrumentos cirúrgicos e odontológicos, molas, cames e esferas de rolamento. Então, esse seria o campo de utilização da série dos austeníticos. Os ferríticos, desculpe, dos martensíticos. Os ferríticos, né, suas várias classes encontram aplicações em sistema de exaustão de automóveis, como recipientes de alimentos, em trocadores de calor e em tubulações contendo soluções de cloretos e água do mar. Podem, em função dos elementos de liga presentes na sua composição, resistir à corrosão atmosférica em várias soluções aquosas, na presença de alimentos, em ácidos oxidantes, como nítrico, fosfórico e acético, em soluções diluídas contendo cloretos em ácidos sulfurosos. Buenos, depois os duplex, né? Qual seria a gama de utilização dele? Devido à elevada resistência mecânica, os ácidos inoxidáveis duplex podem ser utilizados em menores espessuras. Sua desvantagem é que não pode ser utilizado em temperaturas acima de 300 graus Celsius, sob pena de perder algumas das suas características mecânicas, sobretudo a tenacidade. Tá? Então, porque aí, acima disso, pode haver começar alguma transformação de fase e o nosso aço perder as características que a gente desejava para ele. Tá? É bastante utilizado nas indústrias de gás, petróleo, petroquímica, pulpa e papel, principalmente na presença de meios contendo aquosos ou contendo cloretos. Depois a gente tem os endurecíveis por precipitação, que possuem boa resistência mecânica, tenacidade e dutilidade. Sua resistência à corrosão é de moderada a boa, sua característica lhe garante aplicação nas indústrias aeroespacial e de alta tecnologia. Tá? Então, quando a gente fala de aço inox, né, a gente não tem só um tipo de aço inox, a gente tem, né, vários tipos de aço inox, cada um com uma utilização específica. Tá? Então, com isso aqui, a gente encerra a segunda parte da disciplina, que é a parte de material, né, para que é o aço,
como ele é fundido, né, de que maneira, e depois a gente viu também a classificação e a utilização das ligas, né, de aço, né, e as suas respectivas normas que dão nome. Aí, para fechar a última parte da disciplina, né, vamos falar um pouco da metalurgia do pó. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Eu só quero ver. Depois amanhã eu passo para vocês. Eu quero mostrar depois no quadro sobre metalurgia do pó. Eu tenho um outro materialzinho para trazer para vocês amanhã. Então, a gente vai ver essa metalurgia do pó, quais são as etapas do processo, quais são as suas principais aplicações, tá? E a parte de eletroerosão e de eletrodos. Tá? Comumente se vai chamar de metalurgia do pó é o processo que a gente chama de sinterização, que é um ramo da indústria metalúrgica que se dedica à produção de peças a partir de pós metálicos e não metálicos. Tá? Então, basicamente, esse sinterizado é uma mistura de um pó à base de um metal, tá? E um outro pó que a gente vai chamar de aglutinante, né? Onde esses dois pós vão ser submetidos à pressão, uma alta pressão, e depois uma função de cozimento. Eles vão ser submetidos a uma temperatura elevada. Ao ser submetido a essa temperatura elevada, então, ele faz o processo de contração, né, formando, então, uma pastilha de metal. Então, basicamente, esses pós-metálicos são prensados em ferramentas apropriadas, né, com posterior aquecimento sob condições controladas, a temperaturas abaixo do ponto de fusão do metal, né, mas é suficientemente grande para promover a ligação metalúrgica. Caiu de novo. Voltou. Seu microfone está desligado. Pronto. Não, tá pesado o negócio, né? Agora sim, agora dá para ouvir. Tá pesado a mão, né? Pô, não paga a conta da internet, ainda fica caindo, não dá por cima. Vamos lá. Então, a metalurgia do pó, ou powder metallurgy, tá? Seria o termo em inglês, né? Como é que é essa técnica de fabricação? Então, é uma técnica que os metais estão na forma de pó, né? Só um pouquinho, gente. Alguém está com o microfone ligado aí. Só vamos dar uma desligadinha nos microfones.
Tem o Nicolas aqui. Nicolas, dá uma desligada no teu microfone aí, Nicolas. Ah, já. Não é o Nicolas, vamos mais. Pronto, não. Deu. Buenos. Então, a gente tem ali, na fabricação desses produtos, na forma de pó, tanto da parte do metal quanto do não metal, seguindo o tratamento térmico de sinterização. Sinterização, então, é esse tratamento térmico, que basicamente é colocar num forno, né, para fazer um cozimento dos dois pós que estão compactados, né? E isso aí promove uma contração acaba promovendo primeiro uma contração, né, depois, quando se faz o aquecimento, as partículas do pó elas vão se agregando umas às outras, né? Onde o material é submetido a temperaturas abaixo do ponto de fusão, sob a atmosfera controlada, conferindo as propriedades físicas e mecânicas de acordo, né, com as normas. Aí a gente tem as normas ali, a norma ISO, né, que é europeia, SAI, que é da indústria automobilística, a STM, a MPIF, tá? MPIF, né, e demais correlatos. Tá? Os materiais envolvidos devem ser bons condutores de eletricidade, deve ser um fluido dielétrico, deve permanecer a polarização e corrente, tá? E depois a gente tem o gap, que é a distância entre o eletrodo e a peça. Então, aqui, né, a gente tem as peças que são usinadas por eletroerosão. Ele misturou as coisas aqui, gente. Está meio misturado isso aqui. Tá. Eu sei que tá tem uma coisa aqui de eletroerosão, entrou uma gravura de eletroerosão aqui no meio. Bom, qual seria a vantagem da gente utilizar, então, ferramentas, né, que são fabricadas através da metalurgia do pó? A gente tem ali, então, essas ferramentas vão eliminar ou reduzir as operações de usinagem. A gente vai ter um alto aproveitamento da matéria-prima, tá? Esse aproveitamento reflete um custo de fabricação, né, permitindo que o produto seja economicamente vantajoso frente aos obtidos outros processos. E um processo com baixo impacto ambiental. Eu acho que, peraí, gente, isso aqui está meio misturado, isso aqui. Tá, não está falando da sinterização. Tá? Então, está comparando a sinterização, que é a metalurgia do pó, com a fundição, com a extrusão, com o forjamento e com a usinagem. Tá? As propriedades mecânicas são dimensionadas de acordo com a aplicação, evidenciando-se assim desperdícios pelo uso de material superdimensionados, permite a fabricação de altos volumes de peças, permite a fabricação de peças com formas complexas. Tá? Através desse processo, a gente tem ótimas tolerâncias dimensionais, bom acabamento superficial, possui um bom desempenho de aplicações críticas de longa duração, permite as mais variadas combinações de elementos químicos, ligas, e, por consequência, permite obter várias microestruturas. Permite a fabricação de materiais compósitos. O controle da porosidade permite a fabricação de filtros metálicos e de mancais autolubrificantes. Esse mesmo controle de porosidade permite a fabricação de materiais com densidade 100%, cujas propriedades mecânicas excedem dos materiais obtidos. Tá? A desvantagem é que limita a forma geométrica da peça, porque tem que ser extraída de uma matriz. Obriga a execução de grandes lotes de produção devido ao custo elevado do ferramental, principalmente para construir a matriz. Alto custo das matrizes e prensa, viabilidade técnica e econômica
apenas para peças relativamente pequenas. Limita o tamanho da peça, visto que a potência requerida na compactação é proporcional à área da seção transversal. Peças grandes exigem máquinas de elevada potência para sua compactação. Furos laterais, roscas e reentrâncias só podem ser obtidos por usinagem posterior. Paredes mínimas de 0,7 milímetros. E impossibilidade de variações abruptas de espessura na parede e cantos vivos. O limite máximo entre a largura e a altura da peça é de 3:1. Então, aqui a gente vai ter quais são as principais aplicações da sinterização. A gente vai ter ali os filtros sinterizados, uma das primeiras aplicações da tecnologia da metalurgia do pó, se deu na fabricação de filtros sinterizados. Esses elementos filtrantes são formados por camadas superpostas de partículas arredondadas ou esféricas de pó metálico, com diferentes tamanhos de grãos. A superposição da camada de grãos forma um conjunto de malhas que se interceptam, dando porosidade ao material. Os filtros sinterizados são bastante usados nas atividades industriais que ocorrem em altas temperaturas e requerem elevada resistência mecânica e química. São aplicados na filtragem de gases, líquidos, óleos combustíveis e minerais. São também utilizados como abafadores de ruído e válvulas corta-chama. Tá? Então, esses filtros sinterizados, né, são produzidos dessa forma, né, formando, então, esses conjuntos de malhas, né, que podem controlar, então, as espessuras do fio, na verdade, não é a espessura, né, a malha, desculpa, do fio. O que mais que eu poderia falar para vocês, né? Na forma de sinterização, a gente pode ter controle também, né, de como o material está disposto, né? Da granulometria do material, ao contrário, por exemplo, uma fundição. O carboneto metálico, né? Carboneto metálico também chamado de metal duro, tá? Vocês conhecem por metal duro, é o mais conhecido produto da metalurgia do pó. Tem uma importância fundamental no campo de ferramentas de corte, peças de desgaste e brocas para perfuração de rochas. Essas ferramentas de metal duro é adaptado nas partes cortantes, na forma de pastilha, e as pastilhas possuem elevada dureza, quase igual à do diamante, e suportam temperaturas até 1000 graus, sem obter perda, sem sofrer, desculpa, perda de corte. O metal duro pode ser produzido a partir do pó de tungstênio puro, misturado ao pó de carbono, em proporções cuidadosamente controladas para garantir a correta composição. Na sinterização, essa mistura é levada a uma temperatura de cerca de 1700 graus Celsius, que provoca a união do tungstênio e do carbono, dando origem a partículas duras de metal duro, representadas pelos carbonetos de tungstênio. O carboneto de tungstênio dissolve-se facilmente no cobalto, o qual é adicionado à mistura, atuando como metal ligante. O resultado final combina a propriedade de partícula dura, resistência ao desgaste, com metal ligante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, vai ter que ser amanhã. Vai ter que ser amanhã porque eu não estou com o meu arquivo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu só vou dar uma stalkeada aqui. Se eu tenho este arquivo para mostrar para vocês como é que é o processo de sintetização. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se eu acho. Já que hoje já bagunçou mesmo, né? Esse negócio da internet caiu 2 vezes. Vamos então ver aqui se eu acho. Aqui.
Deixa eu ver se é esse aqui. Eu só quero ver se eu acho aqui a parte dos metais sintetizados. Tem um material que eu fiz para outra turma, mas eu não sei se está aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Só um minutinho, gente. Eu acho que eu achei aqui. Por esse aqui. Esse aqui ainda. Não é esse aqui ainda. Esse aqui é para outra parte que a gente vai ver. Onde que eu botei? O problema é esse, né? Tu joga no arquivo e depois a gente não acha no arquivo. Aonde está? Vamos. Amanhã eu vou fazer para vocês, porque a gente tem todo o processo de como é fabricado por sintetização, né? E tem toda essa parte das ferramentas fabricadas por esse processo de sintetização. Deixa eu voltar aqui então, porque não vamos ter, não tem aqui. Bom, outras peças então, que são fabricadas por processo de sintetização, a gente usa, né, o controle de porosidade do produto final, e então essas características importantes para a produção de bancais autolubrificantes. Tá? A porosidade existente no mancal pode ser preenchida com óleo para garantir uma lubrificação permanente entre o eixo e o mancal. As peças estruturais nessa classe estão compreendidas diversas formas e geometrias simples ou complexas, de inúmeras aplicações da metalurgia do pó. Então, na linha automotiva, nos eletrodomésticos, né, a linha branca, que é a parte de refrigeradores, tá? Eletrodomésticos, linha branca, é conhecido então por refrigeradores, que agora já nem é tão branco assim, agora já tem a parte de aço inox. Ferramentas elétricas, entre outros. Tá? Então, a sinterização, a gente consegue uma densidade, uma dureza e tolerância dimensional e grande gama de subestações podem ser combinadas de forma a atender as especificações amplas, contempladas em inúmeras dessas aplicações. Então, como eu tenho controle, né, como a gente na sintetização, eu tenho controle do que eu estou misturando, de quanto eu tenho de cada tipo de pó metálico, né, do aglutinante, né? Então, eu vou controlando, eu posso controlar essas características que eu quero, de qual a densidade, qual a dureza, qual a tolerância. Tá? Basicamente, então, a gente produz um metal, vamos botar assim, né, conhecido como metal duro, com as características inerentes da necessidade que a gente tem. Tá? Os tratamentos térmicos
superficiais, impregnações e usinagem posteriores fazem parte das operações complementares que permitem o custo-benefício da técnica quando comparado com processos mecânicos convencionais. Tá? A única dificuldade sempre desse tipo de fabricação é que eu preciso ter uma alta produtividade. Tenho que produzir muitas peças para diluir o custo, tá? Porque o custo de obtenção da sinterização é muito alto, comparando com os outros processos de fabricação. Senão seria muito fácil, né? A gente abandonaria os processos de fundição e passava só para o processo de sinterização, onde a gente tem o controle do processo do material que a gente quer. Tá? Mas o custo ainda é muito elevado. Tá? Essa parte aqui, tá? É que eu vou amanhã mostrar para vocês com melhores detalhes. Deixa eu dar uma olhadinha até onde nós vamos aqui. Porque eu acho que, se eu não me engano... Centralização. Tá. Aqui está bem por alto, né? Eu vou, então, só acompanhar com vocês aqui, mas amanhã eu vou trazer essa outra parte que eu tenho, que eu preparei para outra turma, que está um pouquinho mais explicado sobre essa da parte de fabricação da, da parte de metal duro. Tá? Então, os etapas do processo de fabricação do pó, né, o processo de produção da metalurgia do pó envolve três etapas fundamentais: a obtenção dos pós, né, tanto dos metais quanto dos aglutinantes, a compactação e depois o processo de sinterização mesmo, que é essa parte de aquecimento para fazer a coalizão dos pós. A obtenção do pó, o tamanho, a forma e a distribuição dos grãos são características importantes na produção das peças sinterizadas. Elas variam conforme o método de obtenção do pó. Tá? A gente pode ser por método mecânico, por método químico, por método físico, por método físico-químico, dependendo das características desejadas do grão, ou seja, que tamanho de grão eu quero, qual é o tipo de grão que eu vou querer. Tá? Mais de um método pode ser empregado sucessivamente. Um dos métodos físicos mais usados é a chamada atomização. O metal fundido é vazado por um orifício formado por um filete líquido que é bombardeado por jatos de ar, né, de gás ou de água. Né? Simplesmente exatamente isso. É um metal fundido, passa por um orifício e jatos de ar ou de água, né, são soprados, né, com uma alta pressão sobre esse metal fundido, né, fazendo com então, que ele seja atomizado. Né? Nem é quando a gente usa um aerossol, né? Um aerosol que a gente usa normalmente, né, quando faz esse sopro de algo sob pressão. Esses jatos saem de bocais escolhidos de acordo com o formato do grão desejado e produzem a pulverização do filete de metal fundido no seu imediato resfriamento. Tá? Então, de acordo com o tipo de grão que a gente quer, vai ter, né, um aspersor aqui, né, do metal fundido, tá? E depois esse jato também é regulado de acordo com o tipo de tamanho de grão que se quer. Né? Vocês veem que ele já cai numa curva de resfriamento logo em seguida. Né? Ele é aspergido, né? Então, dá-se aquele jato, né, do tipo atomizado, e logo em seguida já se faz o resfriamento, que é para ele ficar no formato já do grão que a gente está querendo. Depois o pó é recolhido, reduzido, peneirado até o ponto de ser usado.
Tá? E ele vai passar por um processo, né, de se formar como se faz um talco, né? Ele vai sendo reduzido, né? E o que quer dizer dali? Ó? Submetido a uma reação química em que o átomo recebe elétrons de outros átomos pela ação de um agente redutor que pode ser sólido ou gasoso. Então, vai se eliminando, né, os óxidos, né, que teria se formado. A espessura do filete, a pressão do fluido utilizado, as formas do conjunto de atomização, a configuração do bocal de atomização, o tipo de atomização determina o tamanho, a forma da partícula. Então, isso aí é de acordo com o tamanho do grão e da forma que eu quero, né, a gente vai determinar como é que vai ser o bico do filete, né, de aspersão, né, qual vai ser a, a, a pressão, né, do fluido, que vai ser aspergido sobre o metal fundido, tá? E isso vai dar a característica do nosso pó. O método físico-químico utilizado principalmente para a produção de pós de cobre é a eletrólise, né? O metal na forma sólida é colocado em um tanque dissolvido numa solução eletrolítica, na qual passa uma corrente elétrica. Tá? Então, a eletrólise, né, a gente tem dois eletrodos, né, e se submete, então, esse material a uma corrente elétrica, né, e esse material, então, né, em uma substância aquosa, né, ele tende a se decompor. Os pós obtidos por esse processo apresentam elevado grau de pureza. Tá? Depois de recolhida do tanque de eletrólise, a massa do pó, agora na forma de lama, é neutralizada, secada, reduzida e reclassificada por peneiramento. Para obter grãos menores, o processo é complementado por métodos mecânicos, né? Também a gente pode conseguir os pós através da pirólise, que é um método físico-químico que consiste na decomposição de uma substância por calor, tá? Então, eletrólise por corrente elétrica, pirólise por calor, tá? Mais ou menos o nome já dá a dica de qual é o processo. E os meios mecânicos que a gente pode ter ainda, né, nesse processo é a moagem, né, que é o mais utilizado. Em geral, ela é feita no equipamento chamado moinho de bolas, tá parecido com esses moinhos que a gente tem nas fábricas de adubo, tá? Que também, esse moinho da fábrica de adubo que tem ali também é para redução de óxidos, né? Só que são outros óxidos, não os óxidos metálicos que a gente usa nesse caso aqui. Tá? Então, esse moinho que consiste em um tambor rotativo contendo esferas metálicas, né, material resistente ao desgaste. Quando o tambor gira, as esferas chocam umas com as outras, né, desintegrando gradativamente o metal que se encontra no interior do tambor. O processo é bem semelhante ao moinho que se tem na fábrica de adubo, né? Na fábrica de adubo também está ali com uma rocha, né? Só que ali um óxido fosfatado, né? E também está se fazendo um processo de moagem para ter um pó. Bom, depois que a gente conseguiu ter os nossos pós, né? Tanto os metálicos quanto os não metálicos, vem a fase da compactação, né? Nessa etapa, uma quantidade predominante de pó é colocada na cavidade de uma matriz, então a gente vai ter uma matriz, né, que é tipo uma forma, né? Tem o formato da peça que a gente quer sinterizar, tá? Nessa matriz, então, é colocado os pós ali na mistura de acordo com o que foi designado no projeto, né? Do que eu quero, que tipo de metal duro eu vou querer, tá? E aí esse esse pó que está dentro da matriz, então ele é submetido a uma situação de prensagem, né? Tá? Essa prensa pode ser mecânica ou hidráulica, né? A hidráulica vai se conseguir potências de compactação bem maiores que as mecânicas.
A compactação ocorre por deslocamento simultâneo de expansões superior e inferior à temperatura ambiente. Tá? Então, aqui tem mais ou menos como é que é o formato, a forma como é feita essa compactação, né, por pulsão superior e pulsão inferior. Nos primeiros movimentos de pulsão superior e do inferior, a compactação causa apenas o adensamento do pó, sem a deformação das partículas e sem produzir adesão entre elas. Tá? Se o processo for interrompido, o pó não manterá uma forma com contornos definidos. O aumento da pressão provocará deformação plástica nas partículas. As partes mais finas de cada partícula sofrerão deformações ou quebra, que favorece o entrelaçamento dos grãos, produzindo uma espécie de solda fria. Tá? Então, esse processo é a frio, não é a quente. Né? Diferente, por exemplo, que se fosse usar, quando se usa uns pós do tipo baquelite, que se usa ele a quente, né, para fazer o adensamento, e depois a prensagem final. Então, se a gente usa, quando tem uma prensagem de material plástico, ou do tipo baquelite, né, isso aí a gente faz por aquecimento e faz a prensagem junto com o aquecimento. No pó, a gente vai fazer ele totalmente a frio. Tá? Não se aquece para fazer essa compactação. A consistência do compactado verde faz lembrar uma paçoca de amendoim, né, que deve ser manuseada com cuidado para não se quebrar. A densidade e a resistência são duas características importantes nessa etapa, pois influenciam as propriedades mecânicas da peça final. Aqui tem uma dica, né? Cuidado com a zona neutra. O que vem a ser a zona neutra? É a região da compactação verde em que as partículas menos sofrem a ação das forças de compactação. Tá? Porque, se vocês notarem aqui, ó, ele está sofrendo uma ação de uma pulsão superior e inferior. Né? Então, na parte que vai ficar mais ou menos, não diria nem, mas teria uma parte aqui, dependendo da geometria da peça, que vai sofrer menos efeitos da compactação, né? Das tensões de compressão. Tá? Então, a gente vai ter ali uma parte ali que a gente chama de zona neutra, ou linha neutra, que não vai, vai ter menos efeito dos esforços de compressão. Tá? Não, dependendo da geometria da peça, a localização da zona neutra torna inviável a produção de uma peça por sinterização. Então, não se consegue, em torno da zona neutra, um grau de compactação compatível com as outras regiões da peça. Tá? Então, algumas peças vão se tornar impossíveis, não é que seja possível, vão se tornar muito difíceis de serem feitas por sinterização, tá? Devido à parte dessa zona neutra não permitir que nessa zona que tem as mesmas características de resistência mecânica que as outras partes da peça que tu está projetando ou está executando, né? E aí, então, depois vem a sinterização, que é a parte final, né? Que é a parte da consolidação final da peça, né? A massa de partículas na forma de compactado verde ou confinado em moldes é aquecida a temperaturas altas. Então, vem a parte agora do aquecimento. Então, primeiro a gente fez os pós, né, os metais que a gente está envolvido no processo. Depois a gente coloca esse pó numa matriz, né, que tem o formato desejado. Depois de se colocar na matriz, ele ser compactado. Agora que ele já está compactado, ele vai então para o forno de aquecimento. Tá? Então, nesse forno, ele vai ser aquecido a uma temperatura bastante alta, mas ela fica abaixo, tá, do ponto de fusão do metal base, ou seja, daquele metal que está em maior quantidade.
Tá? E essa temperatura ela vai ser controlada, né? Controlada, o que ele controla? Controla a velocidade de aquecimento, ou seja, em como essa temperatura vai ser sendo elevada. Tá? E também é controlado o resfriamento, né? Depois que chegou na temperatura máxima, né? O tempo de permanência nessa temperatura e depois qual é o tempo de resfriamento desejado. Tá? Então, para cada formulação de um metal que se quer, né? Pelas quantidades de metal base e de outros agregados, aí a gente vai ter uma faixa de temperatura. Então, a sinterização é feita geralmente em fornos contínuos, né? Que são aqueles fornos do tipo que entra de um lado e sai do outro, né? Como se fosse uma esteira, né? Caracterizado por 3 zonas de operação: pré-aquecimento, manutenção de temperatura e resfriamento. Então, aqui, ó, a gente tem então esse forno de esteira, né? Que ele vai ter o pré-aquecimento, né? Quando a peça entra aqui, né? Então vai começar a elevação da temperatura, tá? E depois aí aqui ele vai ter um estágio aqui que que a temperatura vai ser mantida estável, né? Então aqui é o que eles chamam de manutenção da temperatura. Então nesse trajeto intermediário, né? Aí desde a entrada do intermediário até a saída tem que manter a mesma temperatura. Depois na saída aqui começa o resfriamento, né? E aí pode ser por utilização de água, né? Bueno. Ah, então, o que ocorre na parte dessa parte de sinterização, né, que vai ocorrer a ligação química e metalúrgica das partículas do pó, tá? O que reduz ou até mesmo elimina a porosidade existente no compactado, né, aquele verde, que era aquele compactado inicial. Então, o que pode acontecer, então, no final da sinterização é essa contração do tamanho da peça, porque como vai reduzir os espaços, né, que a compactação não conseguiu preencher, né, o processo mecânico de compactação, tu consegues fazer com que o metal, né, se compacte até um certo limite. Depois, com o aquecimento, né, que há essa ligação mais intensa entre as partículas do pó, né, vai acontecer isso, uma contração do tamanho da peça, né? Então, no final, ela passa a formar um corpo coerente que apresenta as propriedades típicas dos produtos sinterizados. Então, na sinterização ocorre normalmente uma deformação do compactado que se contrai, podendo chegar a uma redução de até 40% do volume inicial, ou de uma redução linear de cerca de 16%. Tá? E as operações complementares, né? Então, depois que já se fez as 3 principais operações, né? Que foi a, a obtenção do pó, a compactação e a sinterização, a gente pode ainda ter mais outros processos, que seria a recompressão, alguns tratamentos térmicos e uma usinagem de acabamento, né? A recompressão é necessária para garantir tolerâncias apertadas, rugosidade prevista, né, e deve ser feita quando durante a sinterização a deformação da peça ultrapassa os limites estabelecidos. Tá? Essas pastilhas de metal duro que a gente usa na usinagem, né, elas não devem ser recomprimidas. Ocorrendo deformação, devem ser lapidadas ou retificadas. Tá? E aí tem essa retificação do metal duro, tem um nome. Amanhã, quando eu trouxer o material, a gente vai ver essa parte aí. Tá? Peças sinterizadas podem ser tratadas termicamente, do mesmo modo que as peças metálicas convencionais. Tá? Esses tratamentos térmicos são feitos para também conferir dureza, né, à camada superficial da peça. Então, a gente pode ter os tratamentos de cimentação e nitratação, tá?
A densidade é um fator importante na difusão dos gases através dos seus poros. Pode ocorrer um endurecimento total da peça, dependendo do tipo que foi executado, a gente pode ter até um endurecimento total. A usinagem de peça deve ser feita sempre que for possível conseguir a configuração geométrica ideal da peça diretamente nas matrizes. É o caso de furos transversais, sangrias, roscas, reentrâncias transversais internas e externas. Tá? Então, se isso tudo que a gente puder fazer antes, a gente já deixa pronto, tá? Nessa tipo de execução. Então, hoje nós vamos dar uma parada por aqui. Tá? E amanhã eu retomo aqui na eletroerosão. E eu vou trazer amanhã para vocês, então, esse material que eu tenho, que eu fiz lá para outra turma, sobre essa parte de metalurgia e sinterização que está um pouquinho mais... eu abri mais um pouco, né? Eu botei mais coisas no material para ter uma ideia melhor, tá? Porque é interessante essa parte de metalurgia do pó, principalmente para quem é da área de usinagem, que usa muito materiais sintetizados, tá? Então, como eu não estou com esse material aqui à mão, já falta 20 minutos, eu não vou conseguir em 20 minutos achar esse material, tá? Então, amanhã eu já abro direto com esse material e a gente já vai para a eletroerosão, né? E vamos fazer começar as nossas recapitulação de novo dos exercícios, tá? Porque eu acho que terça ou quarta-feira a gente já está fazendo a nossa verificação e talvez quinta-feira a gente já começa outra, já vai começar outra historinha. Tá, gurizada? Então amanhã eu trago material dessa parte de sinterização que está um pouquinho mais